Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula de aprendizagem da matemática. Hoje vamos ver as tendências em educação matemática e a interdisciplinaridade. A matemática, ela é notória por ser totalmente interdisciplinar, pelo fato de que a gente precisa utilizar especialmente o fator da língua para poder explicar os seus conceitos. Então, de cara, ela já é interdisciplinar. Só que a gente consegue utilizar a matemática também em outros campos do conhecimento, como história, para poder datar, determinar períodos, né, e quantidade de tempo, a geografia, para poder fazer o mapeamento de quilômetros, ou até mesmo o tamanho de uma área, a ciência, para poder determinar o quanto você tem que utilizar de gramatura em química, por exemplo, entre outras ciências auxiliares lá dela, com que ela vai se relacionar, né? Então, essa aula a gente vai buscar enfatizar o processo de ensino e aprendizagem referente às tendências em educação matemática, que são novas formas de como ensinar, e as propostas interdisciplinares. A gente vai compreender esses aspectos relacionados a essas tendências e as propostas interdisciplinares e temas contemporâneos, ok? Então, as discussões sobre tendência em matemática, né, elas aparecem através da modelagem matemática, a resolução de problemas, a investigação matemática, os jogos, as próprias tecnologias digitais de informação e comunicação. E mesmo elas conseguem utilizar, lançar mão, né, com toda a propriedade da interdisciplinaridade, especialmente quando falamos dos temas contemporâneos transversais, né? Lembrando, né, que nós temos aqueles temas transversais que necessariamente não são um currículo único, né? Mas que eles permeiam todos os outros, né? Então, são 6 áreas atualmente, né? Os temas transversais, que é a ética, né? Que traz a questão do respeito mútuo, né? Da justiça, o diálogo, a solidariedade. A orientação sexual também é um tema transversal, né, com o corpo, né, matriz da sexualidade, relações de gêneros, a prevenção das DSTs, né, o meio ambiente, né, com os ciclos da natureza, a sociedade do meio ambiente, manejo de conservação ambiental, a saúde com autocuidado, vida coletiva, a pluralidade cultural, né, como o nome diz, a própria pluralidade cultural e a vida das crianças no Brasil, constituição da pluralidade cultural no Brasil, o ser humano como agente social e produtor de cultura, e a pluralidade cultural e a cidadania, né? E, por fim, o trabalho e o consumo, né? Que são as relações de trabalho, consumo, meio ambiente, de saúde, consumo, meios de comunicação de massa, publicidade, vendas, direitos humanos e cidadanias. Então, vamos lá? Bom, as tendências, né, de matemáticas, né, educação matemática, né, os conceitos introdutórios e a modelagem matemática, né. Então, as tendências surgem a partir de pesquisas na própria área da educação matemática, como formas de contextualizá-la para que deixe mais palatável aos nossos alunos, né, porque matemática sempre foi um conteúdo muito duro, né, não é uma ciência exata, né, mas é um conteúdo muito duro. Ou você ama ou você odeia, né? Então a ideia é justamente captar até mesmo quem não gosta através dessas novas tendências, para que mostre assim, olha, de fato existe matemática em todo canto e a gente consegue provar como a gente consegue utilizar tudo aquilo que a gente aprende, né? E as tendências são umas alternativas pedagógicas para o trabalho do professor no contexto escolar com os alunos, né? Justamente por trazer um enfoque mais contextualizado daquilo que se quer ensinar. E traz também um encaminhamento encaminhamento novo para as aulas da matemática, né? Fugindo daquela coisa da continha, né? Então, a modelagem matemática é a arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los, interpretando suas soluções na linguagem do mundo real, né? Então, a modelagem matemática ela se caracteriza de uma atividade de modelagem, de modo geral, que perpassa 5 fases, né? A integração, a matematização, a resolução, a interpretação dos resultados e a sua validação, né? Então, a interiorização, você pegar todo o conceito, entender o que é
aquilo que pode ser a problemática daquele conceito. E a partir disso, você vai transformar na matematização, que é transformar num conceito matemático para ser trabalhado, né? E aí você vai partir para a resolução, né? Que é resolver a continha, vamos assim dizer, né? O que ali foi proposto, né? Para depois a gente fazer a interpretar esses resultados, né? Ou seja, tirar do modelo matemático e passar de novo o modelo do que era o problema, para poder validar essa informação ou não, né? Então, exemplificando a modelagem matemática, né? Então, uma sala de aula é ocupada por estudantes, pelo professor e por objetos que fazem parte do ambiente escolar, como cadeiras, carteiras e armários. Para que você permaneça em um ambiente mais agradável, existe uma lei que determina que em cada sala o estudante tem direito a uma área de 1 metro quadrado. Né? Então, aí você tem que analisar quantos metros quadrados tem essa sala, né? Quantos alunos cabem de fato nessa sala, com tudo isso que ali existe. Né? Então, isso é um modelo, é uma forma de modelagem matemática, transformar isso num conceito matemático. Já a resolução de problemas e investigação matemática, vamos começar com a resolução de problemas. Ela é uma das mais atuais, que são mais utilizadas, né? E elas são utilizadas, como o nome diz, de problemas que se relacionam ao cotidiano dos alunos, buscando minimizar a ideia de que a matemática está desconexa do mundo. Então, ela traz concepções variadas a respeito dessa tendência, porque ela sempre busca uma solução. Necessariamente, ela não precisa de uma validação. Essa é a maior, inclusive, diferença entre ela e a modelagem. Na modelagem, você precisa validar esses dados. Já a resolução de problemas, não. Né? Então, a resolução de problemas tem um roteiro, né, para poder ser seguido. Né? A primeira é a preparação do problema, né? Olhar qual é a problemática, né, pura e simplesmente, fazer a leitura individual, depois uma leitura em conjunto, até para que se troque ideias sobre esse problema, a resolução dos problemas, né? Aí, a partir daí vem as mudanças, né? Vem observar, incentivar, os registros da resolução na lousa ou até mesmo no caderno, uma plenária, né, onde cada um pode debater utilizando esses dados que foram encontrados na resolução dos problemas, busca do consenso e a formalização do conteúdo. Né? Já a investigação matemática é procurar que ainda não se conhece. Investigar é questionar, é procurar responder. Né? Então, para investigar, é necessário querer saber. Né? Então, as atividades para desenvolver a investigação, elas são sempre abertas. Né? Então, ela não tem prática, ela não tem um caminho a ser seguido. Né? Então, geralmente, esses exemplos são através daquelas soluções lógicas, de onde eu posso realizar, como eu posso encontrar determinado dado. Já os jogos e tecnologias da informação e comunicação, eles já propõem uma atividade, jogos, né? Eles propõem umas atividades lúdicas e educativas, intencionalmente, obviamente, planejadas, porque todos os jogos na educação precisam ser pensado, elaborado, até mesmo a questão da avaliação, ela tem que ter um propósito, né? Então, ela tem que ter objetivos claros, e elas oportunizam a interação com os conhecimentos e os conceitos matemáticos, e permitindo assim o estabelecimento das relações lógicas e numéricas e a habilidade de construir estratégias para a resolução de problemas. Um dos jogos mais famosos que nós temos é o Minecraft. Então, a partir de resolução de problemas matemáticos para poder avançar fases, eu consigo fazer uma atividade lúdica que vai fazer a criança pensar e responder e fazer o cálculo, ou seja, de cabeça, ou que ele tem que resolver para poder prosseguir no jogo. E é um jogo que toda criança, teoricamente, toda criança gosta, por ser fácil, por ser bem desafiador, e é simples, né, também, né? Então, as características propiciadas pelos jogos é a própria motivação, porque a gente adora desafios, né? Traz a autoconfiança, porque conforme você vai passando fases, você vai se sentindo forte, né? Mentalmente forte. Você consegue organizar as ideias, porque você sabe que se numa fase você passou de um jeito, opa, então peraí, talvez nessa dê da mesma forma, ou crie outras alternativas, né, através dessa organização das ideias. Ela estimula a imaginação, porque, como eu falei, a criança, né, ou até mesmo o adulto, se sente forte quando vai
ganhando no jogo, né? Traz o poder de concentração, até porque por isso que os pais adoram dar um smartphone para as crianças, porque elas ficam horas a fio vidradas no joguinho e além de poder proporcionar o raciocínio lógico matemático, né? O que é muito bom. Já as TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, é uma alternativa pedagógica ou suporte pedagógico. Ela, nela pode entrar também, por exemplo, a questão dos jogos, né? Porque eu posso utilizar uma TIC, né? Um gadget da TIC, né? Que é o smartphone, né? E elas potencializam a quebra da hegemonia das disciplinas e impulsionam a interdisciplinaridade, né? Porque ela vai ter aquela situação de aprendizagem mais voltada para o hipertexto, né? O que é hipertexto? Né? Quando você entra na Wikipédia, você vê um texto e volta e meia no meio do texto tem alguns links que levam para outros temas, né? Então isso traz a interdisciplinaridade, aquela aprendizagem voltada por ligações, né? Já a interdisciplinaridade, segundo Moraes, no pensamento do novo paradigma, no conhecimento de rede, todos os conceitos e todas as teorias estão interconectadas, seja ela de português, matemática, ciência, geografia, história, todas elas estão interconectadas. E na matemática, a gente deve romper com a referência do que por que devo aprender isso, né? Qual vai ser a real função disso que eu estou aprendendo, onde eu vou utilizar, né? E relacionado à ideia que os objetos matemáticos vistos no contexto escolar estão distantes das situações vividas fora da escola, né? E como é que eu rompo isso? Justamente contextualizando aquilo que está sendo ensinado, quando eu mostro a aplicação prática daquilo que eu estou ensinando a matemática. E isso vai ocorrer, obviamente, através da interdisciplinaridade, porque eu vou usar não apenas as outras demais disciplinas, como também os temas transversais, né? Então, as formas de articulação entre as disciplinas, né, traz um avanço na construção de um saber não fragmentado ou disciplinar. Por quê? A ideia não é ensinar matemática a partir de um conceito, né, mas ensinar vários conteúdos explicando algo da realidade do aluno. Então, quando eu falo para ele o que a sua mãe utiliza para fazer um bolo, né? Então, eu vou usar vários elementos que vão me trazer vão me trazer é, 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 significados de áreas diferentes, né? E isso vão se convergir para uma única coisa que existe na realidade deles. Por exemplo, né? Além disso, relaciona a interação entre as disciplinas e os respectivos métodos ou aportes conceituais, né? Que é o colocar a mão na massa, né? E objetivo é o aprofundamento do entendimento de um determinado objeto. É provado que a gente aprende fazendo. Aliás, a gente aprende até muito mais fazendo do que simplesmente ouvindo, né? Então não basta apenas eu falar para vocês e vocês, tá legal. Não, eu tenho que fazer isso colocando a mão na massa, mostrando como é que para o aluno e tudo mais, né? Aqui a gente está aprendendo os conceitos, mas quando eu for trabalhar com o meu aluno, eu não posso utilizar os conceitos. Eu tenho que trabalhar algo que seja mais palatável à realidade dele e que ele consiga extrair aquele conceito que eu quero passar para ele naquilo que foi contextualizado. Então, o trabalho interdisciplinar com projetos, ele tem uma temática que você pode usar como temática vários itens do nosso dia a dia, por exemplo. A questão do desmatamento, o espaço urbano, a arborização, por exemplo, de um local, do município e tudo mais. É, e existe articulação, por exemplo, entre N disciplinas, né? A primeira é óbvio, sempre em português, porque a gente consegue articular, a gente precisa da nossa língua materna para poder articular. Mas é simplesmente só por conta da língua? Não. Até mesmo quando eu vou fazer uma interpretação daquilo que está sendo escrito, né? Eu, por exemplo, eu não posso chegar. Deixa eu pegar aqui. Que problema. Vamos ver se eu acho o meme. Tem um meme que eu gosto bastante de problema matemático. Se eu encontrar, eu vou colocar para vocês.
Aqui, ó. Esse que eu acho o máximo. Eu acho esse meme o máximo. Abrir imagem nova janela. Eu não posso fazer um problema matemático. Opa, nova janela. Uma nova guia. Isso. Eu não posso fazer um problema matemático dessa forma, né? Apesar que é assim que as crianças veem quando a gente passa um problema matemático. Eu não posso dar esse tipo de problema matemático. Mas é bem isso. Ó. Como eu vejo os problemas da matemática, né? Se tu tem 4 lápis e eu tenho 7 maçãs, quantas panquecas cabem no telhado? Roxo, porque extraterrestres não usam chapéus. Então, não posso dar esse problema matemático, né? Isso, obviamente, é um meme, mas é mais ou menos como as crianças veem quando eu passo um problema matemático descontextualizado. Então, por isso é que eu não posso dar nada descontextualizado, né? E a interdisciplinaridade vem justamente para que eu consiga realizar essa contextualização de modo mais palatável, como eu havia falado, né? Um problema desse, já digo logo de cara, já está totalmente errado por conta da interpretação, não tem o que interpretar aqui, né? Então, a gente tem que ser capaz de interpretar um problema matemático de modo efetivo e tudo mais, né? Acho. Tá procurando onde parar o compartilhamento. Então, tá trazer esses conceitos para que as crianças consigam compreender e ver mais realidade naquilo que está sendo proposto para o ensino, né? Isso também mostra um pouco da criatividade do professor? Claro, claro que mostra. Mas também pode ser cumprido através de um curso que vai dar um improvement, né, nos conceitos matemáticos ou dar novas ideias para que a gente consiga trabalhá-los, né? Então, algumas possibilidades interdisciplinares, por exemplo, é uma leitura de paradidáticos que abrangem conteúdos matemáticos, né? Paradidáticos são aqueles livros que não são didáticos, né? Os livros didáticos são os livros de escola, matemática, português, inglês, né? Já os paradidáticos são aqueles livros de histórias, né? Que pode ser, por exemplo, até mesmo Dom Casmurro, né? É um livro paradidático. É quando ele é solicitado dentro da escola, né? A outra possibilidade de interdisciplinar é a elaboração de histórias com inserção de figuras construídas com as peças do Tangram, né? Eu não sei se vocês conhecem o que é Tangram, mas eu vou mostrar para vocês. E tem até como a gente imprimir, né, o Tangram, né? Deixa eu mostrar aqui. Está pequenininho, mas não tem problema. O Tangram é esse quadrado que, na verdade, é um conjunto de várias formas geométricas, né? Que arrumadinhos, direitinhos, fica nesse formato. O Tangram ele é formado por 5 triângulos, né? Um quadrado e um losango, tá? Isso é um Tangram. E a gente pode trabalhar isso, inclusive, fazendo outras imagens, né? Eu vou mostrar uma parte para vocês como que pode usar o Tangram para poder fazer outras imagens. Aí nós estamos vendo uma figura de cachorro feito com aquele Tangramzinho. O camelo, um cavalo, um cisne, um gato e um peixe. Então a gente pode utilizar o nível didático que utiliza o Tangram, né? E dá para trabalhar conceitos matemáticos. E análise de charges que contém conceitos ou interpretações matemáticas. Também é um ótimo é um ótimo conceito que a gente consegue trabalhar. Deixa eu mostrar aqui uma para vocês.
Olha só, o 8 fala pro 4. Que bonitinho. Ele tem um amigo imaginário, né? Que é o 6, que tem a raiz quadrada de -1, né? Isso também é uma forma de utilizar um tema transversal. Não, os temas contemporâneos transversais na BNCC, né, eles são contemporâneos, né, para poder evidenciar o caráter de atualidade das temáticas, né, até porque os temas transversais já existem desde a promulgação da LDB, né, houve uma profunda alteração que eram 7, né, passaram a ser só 6, e eles não são disciplinas isoladas, mas elas precisam configurar, né, figurar em todas as outras que são as oficiais, né, e podem ser trabalhadas de modo interdisciplinar, né. Então, a gente vai fazendo isso com uma ampliação dos temas considerados nos parâmetros curriculares nacionais. E existe uma fundamentação legal para cada um dos temas atuais, está lá previsto, inclusive, na própria BNCC. A BNCC, ela recomenda que todos os componentes curriculares trabalhem objetos de conhecimento relacionados aos temas contemporâneos. Esses temas variados e de abrangência nacional estão ligados aos desafios do mundo atual, que favorecem a participação social cidadã a partir de princípios e valores democráticos, né? Então, as macro-áreas temáticas hoje, como eu falei, são 6, né? Que é meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, ciência, tecnologia e multiculturalismo, né? E eles servem para poder trazer elementos para a gente trabalhar essa contextualização dentro da sala de aula. Bom, crianças, essa é a nossa última aula de matemática, a gente finaliza aqui matemática. Espero que não tenha ficado muitas dúvidas. Havendo dúvidas, vocês podem me perguntar na próxima quarta-feira. Eu vou abrir um plantão de dúvidas para vocês, o que vocês queiram perguntar. Enfim, e é isso, tá bom? Um abraço para vocês e até quarta-feira.